Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre as canções da música popular brasileira. E como nós já mencionamos, a música ela é uma linguagem universal, com muitos dialetos, variando de cultura para cultura, que envolve a maneira de tocar, cantar e de organização dos sons. E todo povo tem a sua história musical. A nossa é muito rica, pois a música popular brasileira se desenvolveu sob a influência das três raças, a negra, a branca e a indígena. E com essa interação, criaram novos paradigmas musicais. O que são paradigmas mesmo? Para quem não lembra, paradigma é um modelo, é um padrão. E para a Unesco, a música é considerada um patrimônio cultural imaterial da humanidade, uma vez que é uma expressão de grupos e indivíduos e vão passando de geração em geração nas comunidades, assim como a dança, a literatura e saberes de um povo. A concepção de música como patrimônio imaterial diz respeito à produção das condições necessárias para a sua fruição. Em 1954, no Congresso Internacional de Folclore, reunido em São Paulo, houve a definição de música popular brasileira por Oneida Alvarenga, em que MPB, música popular brasileira, é a que, sendo composta por autor conhecido, se difunde e é usada com maior ou menor amplitude por todas as camadas de uma coletividade. Essa música usa os recursos mais simples ou mesmo rudimentares da teoria e técnica musicais cultas. E o cancioneiro popular tem a sua difusão condicionada à moda, tanto nacional quanto internacional. E isso nos revela como que há uma abertura às mais variadas influências, ou seja, é um processo de miscigenação, mistura, que demonstra a riqueza cultural e nos permite uma reflexão sobre diversidade e até mesmo dos problemas sociais existentes no nosso país. E um exemplo marcante na nossa cultura, né, como uma forma de retratar esses problemas sociais, foi no período da ditadura militar, que foi uma época de muita repressão. E vários compositores brasileiros daquela época utilizaram a música como forma de tornar pública as suas discordâncias políticas e sociais. E em 1964, com a instauração da censura, muitos artistas continuavam apresentando, né, através de suas canções, as suas discordâncias. E isso contrariava o regime militar. E o que aconteceu? Eles foram duramente perseguidos. Um dos diversos exemplos que nós temos é a música do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei de flores, em que ele questiona os valores considerados ideais pelos militares, como a disciplina, a obediência, e prega outros como igualdade entre as pessoas. Eu vou deixar o link para quem não conhece essa música, conhecê-la e fazer uma reflexão. E temos aqui também no nosso slide a letra da música Cálice, que é do Gilberto Gil e do Chico Buarque, em que o setor responsável dos militares pela censura é a letra da música. Então, se você observar aqui, né, vem a letra da música ainda datilografada da época, eles carimbaram o vetado, e aqui onde eles colocam a palavra cálice, né, a pessoa que analisou a letra, muito esperta, entendeu que era uma referência não ao cálice de beber, mas sim o cálice de calar. E a seleção, né, das músicas que nós vamos trabalhar em sala de aula, as músicas retiradas dentro da MPB, deve considerar todas as formas de multiculturalismo e da diversidade musical presente em diferentes culturas. Por quê? Isso é com o objetivo de tornar o trabalho criativo, despertando a motivação dos alunos, imaginando possibilidades de aprendizado relacionadas com a descoberta e com a criação de novas formas de expressão através da música. E dentro da MPB,
Nós vamos começar com o samba, que é considerado como o mais original dos gêneros brasileiros e nos traz o registro de uma imensa mistura de ritmos e tradições. A origem do samba vem dos antigos batuques trazidos pelos africanos, que chegaram como escravos no Brasil, e normalmente eram associados a elementos religiosos entre os negros, e que era também uma espécie de comunicação através da música e da dança. E aos poucos, esses ritmos de batuque foram incorporando outros elementos e outros tipos de música, principalmente no século XIX, no Rio de Janeiro. E como o Rio de Janeiro, nessa época, era a capital do Império, também passou a comportar uma leva de negros vindos de outras regiões do nosso país. E nesse contexto, nasceram aglomerados em torno das religiões onde atuavam mães e pais de santos. E foi nesse ambiente que as primeiras rodas de samba apareceram. Foi nessa ambiência que as primeiras rodas de samba apareceram, misturando-se os elementos do batuque africano com instrumentos como berimbau, cuíca, reco-reco e atabaques, com a polca e o machixe. Polca, para quem não sabe, é uma forma de dança europeia. E na virada do século XX, o samba foi se firmando como um gênero musical popular, que era predominantemente nos subúrbios, e depois nos morros cariocas. Já a partir de 1930, o samba ganhou espaço na indústria da música, passando a ser tocado em larga escala nas rádios, espalhando-se também para os bairros da zona sul do Rio de Janeiro. Ou seja, inicialmente criminalizado e visto por muitos com muito preconceito devido às suas origens negras, o samba conquistaria o público da classe média do Rio de Janeiro. E dentre vários compositores famosos, como Wilson Batista, Noel Rosa, Cartola e Nelson Cavaquinho, nós vamos destacar Pixinguinha. Pixinguinha é considerado um dos maiores compositores da MPB e contribuiu para que o choro encontrasse uma forma musical definitiva. A música Carinhoso, que é considerada um dos ícones da música popular brasileira, em 2017 completou 100 anos e é a obra mais famosa do Pixinguinha. Ele compôs essa música em parceria com João de Barro. E desde o início dos anos 2000, a Funarte, que é a Fundação Nacional de Artes, vem adaptando seu acervo para se tornar acessível a um número cada vez maior de brasileiros. E assim, a instituição vem organizando itens variados que compõem a sua vasta coleção, como fotos, arquivos sonoros, textos, documentos, para serem digitalizados e ofertados ao público na internet. E constituem esses acervos uma parte considerável da memória das artes cênicas, da música e das plásticas no Brasil. E o projeto Brasil Memória das Artes tem um acervo de Pixinguinha, além de diversos causos de bastidores, como embates políticos, críticas de espetáculos, discussões a respeito do formato do projeto e até mesmo manuais de produção de shows. Fotos e registros sonoros dos espetáculos nos apresentam artistas de muitos sotaques que ajudaram a construir a história do projeto Pixinguinha. E prosseguindo, nós passamos para Vinícius de Moraes, que possui uma obra vasta e perpassa pela literatura, teatro, cinema e música, mas ele sempre considerou que a poesia era a sua primeira e maior vocação, e toda essa diversidade artística derivava do fato de ele ser um poeta. Em 1980, pouco antes da sua morte, foi lançado o álbum Arca de Noé, que era com composições infantis baseadas em seu livro com o mesmo nome. E foi o Vinícius quem escolheu os cantores que interpretaram cada canção. E desse disco foi criado um especial infantil na Rede Globo e foi um extremo sucesso. No nosso material, eu deixo alguns exemplos de atividades para serem trabalhadas em sala de aula. E quando nós falamos do Vinícius de Moraes, eu deixo um trecho do projeto que nós fazemos na escola que eu trabalho,
que é o projeto Navegando no Mundo da Leitura, com algumas ideias de como trabalhar as músicas riquíssimas do Vinícius de Moraes. E agora, passando para um tema polêmico, o funk e sua influência na formação da criança. O funk é um ritmo de origem americana e ganhou espaço no Brasil há mais de 3 décadas com a equipe da Furacão 2000 nos bailes funks do Rio de Janeiro. O Rio sempre aparecendo como o epicentro, né, da cultura do nosso país. E o funk está presente na nossa sociedade. Alguns pais não compreendem essa influência, como alguns professores também. E a mídia também tem um papel significativo na construção desses valores culturais. E temos que ficar atentos quanto a essa influência, para que ela seja de uma forma positiva. Nós temos que ter também muita atenção em relação se a letra é apelativa, se denigra a imagem da mulher, ao tipo de coreografia. E como alguns pais vêm conversando bem menos com os seus filhos, eles acabam terceirizando a sua educação. E cabe à escola, cabe a nós, professores, esclarecermos a esses pais que a música facilita o processo de aprendizagem das crianças. Portanto, nós devemos orientá-los a se tornarem mais críticos e não preconceituosos, pois se nós garimparmos bastante, a gente pode sim trabalhar trechos de música funk em nossas classes, em nossas apresentações, mas tudo feito com muito critério e principalmente sem preconceito. Afinal de contas, esse tipo de música faz parte do dia a dia dessas crianças. Mesmo que ele não ouça em casa, ele vai ouvir na rua, no transporte coletivo, na casa do vizinho, enfim, em qualquer lugar. E me deparei há um tempo com uma história muito interessante da letra da música funk, aquela música Só Quer Vral. Essas malandrãs, assanhadinhas, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. E como que é essa história? Olha que curioso. O DJ RD, ele estava navegando na internet quando deu de cara com a versão original da canção Bella Ciao, conhecida por ele através da série da Netflix La Casa de Papel. Ele logo teve aquele momento de inspiração, claro, porque esses MCs são muito criativos. E aí ele torceu para encontrar um MC que topasse a ideia de fazer a música. Então, quem que aceitou? O MC MM apareceu no estúdio e, sucesso absoluto em 2018. E no clipe da música, eles fizeram uma jogada de marketing super estratégica, né? Todos os dançarinos e o MC, eles estão com o macacão vermelho e as máscaras utilizadas na série. Ou seja, foi uma máquina de produzir retorno financeiro, com certeza, né? Porque ficou nas paradas de sucesso e foi, entre as 50 músicas mais tocadas no país. E aí, né, a gente fala, mas o que sabemos dessa música que deu origem a esse funk, a Bella Ciao, essa inspiração? Que música é essa? O que se tem conhecimento é que essa música foi criada por trabalhadores rurais italianos em meados do século XIX, mas só ficou famosa durante a Segunda Guerra como um grito de resistência italiana contra o regime fascista. E por que eu estou contando essa história toda aqui para vocês? É porque aqui nós vemos a inter-relação de elementos culturais vindo de realidades e culturas totalmente distintas. Um hino de resistência contra um regime que, adaptado para um ritmo brasileiro, acabou oferecendo entretenimento para a grande camada da população. Muita gente pode falar, mas é um desrespeito. Eu vejo como uma homenagem. É o que nós temos que fazer, abrir a nossa visão, porque a geração que nós lidamos,
é uma geração que convive com esse tipo de influência todos os dias. E o que nós temos que fazer? Adaptação. Conviver com o que é novo e não deixar o passado, esses autores referência da nossa música popular brasileira, caírem no esquecimento. É função do professor que isso não aconteça, o esquecimento. Quando eu dei o trabalho para vocês, que era para trabalhar músicas de toquinho, alguns alunos falaram, mas esse tipo de música não é conhecido pelas crianças. Então, é a hora de fazer com que elas conheçam. O objetivo é esse, resgate, ok? Então, é isso a nossa aula de hoje. Espero que gostem desse tema maravilhoso, esse conteúdo incrível que apresentei para vocês. Não deixem de fazer a leitura de todo o material, ok? Abraços e até mais.